Aleluia. Glória a Deus. Estive analisando algumas coisas nas escrituras. Nós temos visto que nessa época de pandemia, essas doenças espirituais têm deixado muita gente assustada, sem perspectiva de futuro, né? Estive colocando isso em algumas mensagens, e Deus me mostrou em sonho que essas coisas que acontecem na Terra são doenças espirituais. Muitas pessoas ficam assim sem perspectiva, né? Porque é uma coisa que está acontecendo entre ricos e pobres, nos de perto, de longe, né? E nós vemos as notícias A, B, C ou D, aconteceu alguma coisa, a gente fica meio preocupado. Por esses dias, na verdade de ontem para ontem, não, ontem de tarde, eu sonhei que tinha uma lista de pessoas que iam ser acometidos dessa doença e que não iam resistir a elas. E interessante que são pessoas que são da família, mas que são pessoas distantes, que há muito tempo que eu não vejo. E eu vi aqueles nomes, falava o nome das pessoas, né? Eu falei, meu Deus. Pelo que eu me lembro, assim, parece que foi umas 5 mulheres e um homem na lista. Aí eu acordei com aquilo e fiquei impressionado com aquele sonho, né? Daquela lista de nome. Eu falei, realmente o que tem acontecido a gente não sabe, né? O porquê tem acontecido. Mas o interessante é que de uns tempos para trás, eu fui viajar no carnaval, e nesse dia eu não comprei o jornal. Mas eu fui olhar as notícias, quando eu viajei no carnaval deste ano, já haviam pessoas infectadas com a Covid e o carnaval estava liberado. Inclusive não só liberado, como prolongado. Mas no jornal já estava a Covid. Pessoas do mundo inteiro que vieram para o Brasil na época do início da pandemia, mas eu já estava reparando também que tem países que as pessoas já estavam usando máscara há muito tempo, e aquilo me transmitiu uma curiosidade. Eu ficava pensando assim, por que essas pessoas estão usando máscara? O que será que está acontecendo? Mas nunca divulgaram para a gente se defender, porque se tivesse divulgado, as fronteiras tinham sido fechadas. Muito pelo contrário, né? As fronteiras ficaram abertas e essa pandemia foi se alastrando. Por esses dias eu copiei uma foto de uma jovem paramédica brasileira, mas no hospital lá de fora, dos Estados Unidos. E nessa foto ela mostrou as duas versões do Covid, a antiga e a nova, que no caso a antiga ela transmitia poucos vírus, mais ou menos pouco, e essa nova com aquela quantidade maior de vírus, que seria a mais contagiosa. E lá fora, em alguns países, eles já bloquearam a entrada de um determinado país, que lá se alastrou essa Covid mais forte. Mas aí eu fui estudando e descobri que na Europa e em alguns países também já apareceu esse vírus mais forte. Então, como a nossa fronteira, segundo até onde me consta, está fechada, né, para visitantes de outros países sem o teste, eu acredito que com isso nós vamos ter um controle maior. Mas as pessoas costumam ter seus meios, né, de atravessar a fronteira, né, e nós não podemos controlar isso, porque nós também nem sabemos por onde essas pessoas vão entrar. A verdade é que agora teve o Natal, agora vem Ano Novo, né? Normalmente quando tinha Ano Novo, aqueles transatlânticos se instalavam nas praias e depois as pessoas desciam de barco menores para vir para a areia, e nós não sabemos como que vai ficar essas coisas, mas eu sei que o mundo e suas doenças espirituais estão assustando, né? O homem até está tentando fazer vacinas, mas quando surge uma doença, como foi o caso das gripes
suína, né, a vaca louca. Foi uma coisa assim rápida, tirou algumas vidas, mas foi uma coisa controlável. Esse vírus agora, ele está trazendo uma insatisfação nacional e mundial. E, segundo o que me consta, né, eles estão querendo nos vacinar, o que é uma coisa legítima, a gente querer se vacinar porque temos a nossa família, né, temos que também nossos compromissos, e vamos tomar a vacina, acreditando que a vacina será o diagnóstico perfeito. Porém, as notícias que vêm lá de fora, que a gente vê, o país fulano está com incontrolável a doença, o país ciclano também. E países ricos, se o país rico, que tem acesso aos melhores remédios, aos melhores recursos, né, estão mostrando seus dados de vítima, né, nós temos mais e mais que pedir a misericórdia de Deus, né, aceitar o destino de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, porque nós temos vivido uma época de apreensão. E a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas iam estar vivendo na perspectiva das coisas que iriam acontecer. Então nós vemos que hoje, essa data de agora que nós estamos vivendo, essa data é a data da perspectiva. A gente não sabe as coisas que vão acontecer. Teve um certo tempo atrás que as pessoas estavam pensando que no Brasil ia ter furacões e terremotos. Passou essa fase. Agora, uma coisa que o Brasil nunca teve, essas coisas que a gente via, essas notícias lá de fora, no Brasil nunca teve. Mas de repente começou um terremotinho ali, um furacão ali, e agora por fim vem essa terrível doença, né? Que eu lembro também que nos anos 80 teve a AIDS no Brasil, e agora vem esse negócio de Covid, né? Uma coisa que surgiu lá fora. As fronteiras do Brasil não fecharam também a tempo, e mesmo também quando anunciaram que as pessoas estavam morrendo, ninguém também fechou fronteira. E agora com esse novo vírus, nós temos a expectativa, conforme a Bíblia fala, sem saber, né, o que vai ocorrer daqui para frente. De vez em quando eu vejo um vídeo que alguém fala que, olha, dessa vez vai ser pior a pandemia. Mas estamos dependendo de Deus, né, porque Deus é que vai nos dar o livramento, né. Eu sei que a Bíblia relata que a igreja não ficará na terra na hora da destruição, porque a Bíblia diz que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne escaparia. Então eu creio no livramento de Deus para a igreja, né? Aqueles que amam a Deus, aqueles que são do amor, aqueles que amam o seu próximo. Então nós estamos assim naquela expectativa, vamos orar, né, por nossa família, pelos nossos amigos, né, pelos mais próximos, pelos que estão mais longe. Enfim, muita gente pedindo oração. Enquanto nós estamos bem, né, na nossa casa tem muitas famílias aflitas, pedindo oração pelos seus entes queridos. Esses dias eu soube que uma vizinha estava internada, não consegui a confirmação, mas eu sabia que ela tinha deixado de comer. Depois soube que ela já tinha voltado a comer, não sei se está em casa, não sei se está bem, não tive notícia. Mas é motivo de oração, né, que a gente tem que orar por essas pessoas, para que Deus venha dar uma resistência, né, uma imunidade mais forte, porque Deus, Ele pode mudar da noite para o dia, num piscar de olhos, todo o nosso destino, o destino da nação. E a Bíblia fala, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, né? E nós sabemos que o nosso presidente se diz servo de Deus, e nós como cristãos temos que orar também, porque se nós orarmos por nosso país, a Bíblia nos ensina a orar pelo nosso presidente, pelos governantes. Se nós orarmos, Deus vai guiar, Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar. Mas os crentes têm que se levantar para orar, para buscar a Deus. Irmãos, enquanto nós estamos no Brasil, tem pessoas também, nossos compatriotas, que estão fora do Brasil, morando em lugares de risco, né? Muitas das vezes não tem o que comer. Eu vi por esses dias que tinha gente do Rio de Janeiro morando na Europa, na rua, porque lá não é igual aqui. A pessoa vai para a Europa, o dinheiro de lá é 5, 6 vezes maior do que o daqui, o valor, né? Então com R$1.000
que você sai daqui para lá, você tem muito pouco para gastar com R$ 1.000, né? Então, se a pessoa vai para lá sem recurso, achando que de uma hora para outra ela vai conseguir trabalhar, ela pode ficar à mercê. Então, se você vai sair do Brasil para ir para outro país, é bom que você leve, né, a condição financeira pelo menos 6 meses, né, para se manter até aparecer um trabalho, porque 6 meses eu acredito que a pessoa já conseguiu alguma coisa. Mas mesmo que ela não consiga, vale pela experiência, ela vai voltar na paz para dentro da sua casa, para o meio da sua família. Agora, esse negócio de vender tudo que tem, a casa, os móveis, e ir para outro país sem perspectiva é muito perigoso. Às vezes dá certo, às vezes não, né? Se a pessoa tem parente lá, ela pode ficar um pouquinho mais, mas não é época de desespero, de sair por aí, né, sem perspectiva. Temos que orar para pedir direção a Deus, para que Ele venha nos guiar nas nossas decisões. Eu me lembro de uma vez que nós vendemos a nossa casa e o dinheiro caiu na mão de um estelionatário. Na época nós íamos morar na Fazenda Botafogo e aquele apartamento não saía e a inquilina já pedindo a casa e a gente sem ter perspectiva, sem saber para onde ia. Por fim, descobrimos que não ia ter retorno aquele dinheiro e a pessoa nunca estava em casa. Conseguimos pegar uma parte daquele dinheiro, construímos uma casa às pressas numa comunidade para poder não ficar na rua. E assim Deus tem dado a vitória. Eu estou recebendo um telefonema, eu vou desligar essa live e depois eu volto a falar com os irmãos.